Bom dia. Bom Bom dia, dia, professor. Oi, Manu, tudo bem? Bom dia, Manu. Sou o host agora. Beleza. Vamos começar? sim. Bom, hoje nós vamos falar, a gente já falou do Cláudio Manuel da Costa, e aí vamos finalizar o arcadismo. A ideia é que a gente agilize um pouco mais, né, para que eu agilize um pouco mais, e para que a gente consiga terminar o arcadismo no Brasil, para a gente começar uma escola que é fundamental, que é justamente o romantismo. Tá? Apesar do romantismo não ter nenhum livro na lista, ele vai aparecer indiretamente. Tá? O livro que estava anteriormente era Iracema saiu, tá? Então ficou um buraco aí no quesito identidade nacional, no quesito individualismo, no quesito colocal. E aí cabe aqui a gente começar a refletir que o romance vai dialogar, mesmo que de maneira indireta, com o romantismo. E esse romance, com certeza, é o Mayombe, né, do Pepe Tela. Ali a gente tem cor local, tem uma discussão que passa pelo ideal de nacionalidade. O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, por tratar de um tema que também tem cunho nacionalista, que é a Inconfidência Mineira, e por ela romantizar, né, esse período da história do Brasil, também a gente pode afirmar que trata da questão de identidade nacional. Mas aí o link do Romanceiro da Inconfidência vai ser com o arcadismo e com a geração de 30. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, vamos falar do Tomás Antônio de Gonzaga, que é o nosso principal escritor, tá? Do romantismo, do arcadismo no Brasil. O Gonzaga, ele tem uma história muito legal, assim. A história de vida dele, a biografia da vida dele, é bastante importante para se compreender a obra, tá? Então, ele foi inconfidente, né? Então, vamos ler a biografia dele aqui, e aí eu explico por que a biografia dele é tão importante para o arcadismo, para a poesia Arcade, né? Para a literatura que ele vai se desenvolver. Ele vai desenvolver tanto uma literatura lírica, e aí a grande obra vai ser as liras da Marília, mas ele também vai desenvolver, bem menos conhecido, né, bem menos tematizado, uma literatura satírica, através das chamadas cartas chilenas. Então, Tomás Antônio de Gonzaga, também conhecido como poeta Dirceu. Tá? Então, enquanto Cláudio Manuel da Costa é o Glouceste Saturno, tá? Ou Saturnio, o Tomás Antônio de Gonzaga, ele vai assumir o pseudônimo de Dirceu. Tá? Então, você vai ter aí as famosas liras de Marília de Dirceu. Tá? Marília é a Maria Doroteia, né? Foi a noiva do Tomás Antônio de Gonzaga, né? E na poesia ela vai receber o nome de Marília. Ele, que é o Tomás, na poesia vai se colocar como Dirceu. E aí você tem todo um jogo, uma construção poética, né? Em cima desse ideal bucólico, em cima, né, desse locus amenus, desse ideal de simplicidade, de equilíbrio, né, de harmonia, de inutilia truncat, de carpe diem. Você tem todo um jogo poético. E como a gente já falou, é um jogo artificial, porque ele, de fato, não deixou Vila Rica para morar no campo com a Maria Doroteia, né, com a Marília. Ele não deixou. É tudo uma convenção. E isso é um elemento importante. A poesia Arcade, ela é uma poesia convencional, porque ela defende, né, o engajamento aí, tá? Que é o ideal de simplicidade. Por isso que ela é precursora daquilo que vai se desenvolver no romantismo.
tá? Só que aqui o sentimento está dentro de uma caixinha, né? Ele está cercado, ele está contido. Quando chegar no romantismo, por conta da individualização romântica, essa caixinha não vai dar conta, esse cercadinho aí não vai dar conta. Aí as emoções vão explodir. Aí você vai ter um elemento chave na poesia romântica, que é o exagero. Tá? É totalmente oposto ao ideal de simplicidade, harmonia e equilíbrio presente no neoclassicismo. Então, ó, nasceu no Porto, em Portugal, né, no norte de Portugal. Pai brasileiro, estudou na Bahia e formou-se em Coimbra. Jurista de rara habilidade, já em 82 era designado ouvidor de Vila Rica. Envolvido no processo da Inconfidência, tá? Ele participou ativamente, ele foi um dos principais inconfidentes, junto lá com Tiradentes, etc. É preso em 1789, percebam a data, né? A mesma data que eclode a Revolução Francesa, e em 1792 é condenado ao degredo para Moçambique, onde logo se casa com uma rica herdeira, Juliana Mascarenhas. Na África, recupera a fortuna e influência perdida, e morre provavelmente em 1810. Ele não teve um final trágico, né? O fim trágico vai ser da Marília, coitada. A gente vai falar daqui a pouco. Embora tenha escrito alguns poemas antes da estada em Vila Rica, e apesar de ter produzido obras menores durante o exílio, como o poemeto épico A Conceição, foi durante o curto período, né, vivido em Minas, que Gonzaga produziu alguns dos mais significativos poemas do arcadismo luso-brasileiro. Apaixonado pela jovem Maria Joaquina Doroteia de Seixas, também conhecida como Marília, Gonzaga dedicou-lhe os poemas líricos de Marília de Dirceu, em que se retrata como Dirceu e amada como Marília. Tá? Lá em Minas, nós mineiros amamos bastante três autores, né? Todos três mineiros, 4 autores, vamos aumentando, né? Que é o Dirceu, o Murilo Mendes, o Drummond e o Guimarães Rosa, né? São todos mineiros aí. Tá? Mas o Tomás Antônio de Gonzaga tem muita força, sobretudo nas cidades históricas, né? Os vestibulares de Minas, nós temos lá o PISME, que você faz a seleção seriada por ano, né? Então, todo final de cada ano do ensino médio, você presta uma prova que contempla todo o conteúdo daquele ano, aí você tem uma nota. Né? Aí essa nota se junta, né, as 3 notas, e aí depois você tenta ingressar via PISME ou via Enem, tanto faz. Né? E na lista do PISME, né, você tem os poemas do Tomás Antônio de Gonzaga, né? Isso acontece no Sul também com os atores do Sul, que é uma forma de você valorizar a literatura, né, da sua região. O que é importante da biografia dele? Ele era um rapaz, um jurista rico, que trabalhava em Vila Rica. E ele, né, como jurista, como intelectual, que era também poeta, etc., ele se envolveu na Inconfidência Mineira. Tá? E aí, na Inconfidência Mineira, ele vai desenvolver o papel de inconfidente, uma tentativa de libertar a Vila Rica dos laços da metrópole, tá? Influenciado aí pelas 13 colônias americanas. Ao mesmo tempo, ele exerceu uma atividade como poeta, tá? E é como poeta que ele vai lá escrever, como poeta, que ele vai escrever a poesia lírica e a poesia satírica. Só que, paralelo a isso tudo, ele se apaixonou por uma moça da alta sociedade de Vila Rica, também rica, que é a tal da Maria Joaquina. Beleza? O que acontecia? Qual que era o problema? Ele era velho,
ele tinha mais ou menos uns 30 anos e ela tinha 17, né? Mas, naquele momento, aquilo não foi um problema, porque ele era rico. Ele era reconhecido na sociedade de Vila Rica, assim como a família dela ela era também, tá? Então, eles ficaram noivos, tá? Quando você vai em Ouro Preto, você pode visitar a casa que pertenceu a Marília, né? A Maria Joaquina, Maria Doroteia, desculpa. Maria Joaquina Doroteia. Essa casa hoje é um museu, tá? E aí os guias turísticos falam, né? Em frente à casa tem uma pracinha, tem um banquinho, tem uma pracinha mesmo, né? E aí os turistas falam que a Marília, toda vez que queria vê-lo, ela ia para aquela pracinha com um espelho, Minas é morro, né? Ouro Preto é cheio de morro, ela pegava o espelho e mirava onde ele morava, que era lá em cima, que era um sinal que eles tinham para se encontrarem. E eles ficaram noivos, tá? No período do noivado, né, ela toda feliz, fazendo enxoval, foi que ele começa a escrever essas liras para Marília, né? Ele começa a escrever como poeta, e aí ele pega a figura dela, né, Maria Doroteia, e a transforma numa musa inspiradora, que é a Marília, e vai escrevendo poesia, né? Eles planejam se casar, só o que acontece? Eclode a Inconfidência Mineira. Ele é preso, tá? Ele é preso e espera em julgamento. Se você percebe, olha aqui, ele é preso em 1789 e ele é condenado em 1792. Então, você tem aqui 3 anos de prisão. Se você pegar a poesia dele na prisão, você vai ver que o tom das poesias já é uma poesia diferente da que ele escrevia anteriormente. A poesia que ele escrevia anteriormente era uma poesia totalmente 100% Arcade, tá? Marília, o rebanho, a natureza, locus amenos, etc. e tal. Se você pegar os poemas que ele escreveu preso, você já começa a perceber que aquele equilíbrio começa a se esvair. Ele já vai ficando melancólico, ele já vai ficando pessimista, ele já vai sendo acometido por um sentimento romântico, que é a saudade da amada. Então, toda a produção poética dele presa já é uma produção que indica características pré-românticas, ou seja, o romantismo já está chegando, tá? Na maneira de sentir, etc. Mas o que acontece? Vem um julgamento, ele é condenado ao exílio, né? Ao degredo, e para o poeta, né? Principalmente para um poeta que defende a nação, para um poeta nacionalista, você ser obrigado a sair do seu país é um dos piores castigos, né? E não puder voltar. Isso aconteceu na ditadura militar, isso aconteceu com Gregório de Matos, isso aconteceu com Tomás Antônio de Gonzaga, é um castigo horrendo. E aí temos um problema, né? Eles estavam noivos, prestes a se casarem, né? Você tem várias versões, né? E aí, o que acontece? Ele é condenado a ir para Moçambique, beleza? E eles precisam se despedir. Na despedida, ele jura amor eterno, né? Quando a coroa, né? Quando Vila Rica se libertar de Portugal, eu voltarei e nós nos casaremos. Então, ele faz essas promessas para ela. Só o que acontece, gente? Ele vai para Moçambique, conhece outra mulher, a vida que segue, se casa novamente e beleza, se deu bem. O que acontece com ela? O que vocês acham? O que acontece com uma menina romântica de 17 anos? Ela fica esperando... Ela se mata. Não, ela não se mata. Ela fica esperando por ele e ele nunca mais volta. Ela morre velhinha
solteira, virgem, esperando por alguém que nunca mais voltou. Esse é o final dela. Bem triste, né? Mas pelo menos ela foi imortalizada na poesia, não é verdade? Pelo menos está lá, né? A poesia aí está superando, né? Foda-se a poesia, né, gente? Foda-se a poesia, enfim. Mas ela morre solteira, sozinha. Os kardecistas do Allan Kardec, é isso. Uma vez eu vi uma palestra, eles dizem que o Tomás Antônio de Gonzaga é uma das encarnações do Anchieta, do Emmanuel, não sei por causa do meu nome, né? Do Emmanuel é uma das o Emmanuel é uma das encarnações do Anchieta, do Padre da Nóbrega, do Tomás Antônio de Gonzaga e do Castro Alves, né? E aí reza a lenda que o momento da morte, que o Castro Alves, quando era molequinho, quando era criança, ele teve um desmaio. Quer dizer, isso os espíritas que falam, né? Não sei se é verdade. O Castro Alves desmaiou. Esse desmaio era, na verdade, como o Castro Alves era considerado uma das encarnações de Tomás Antônio de Gonzaga, o desmaio dele coincidiu com o momento da morte dela em Minas Gerais. Então, ele teve esse desmaio para que o espírito dos dois tivessem um contato. É uma coisa bem romantizada, né? Mas, enfim, em algum lugar do passado, Christopher Reeve, né? Enfim. Mas, filho da puta ele, né? Tudo bem. Os estudiosos, Rodrigues Lapras... Ah, tá. Então, ele vai escrever a poesia dedicada a Marília e, em meio à Inconfidência Mineira, vão circular cartas críticas engajadas politicamente, criticando o governo, criticando a derrama, né, criticando a exploração do ouro, criticando a sociedade. Só que essas cartas eram anônimas. Ninguém sabia quem era o escritor. E nessas cartas, o mundo que era construído, que era criticado, era o Chile, a cidade de Santiago. Ele construiu uma alegoria a um reino de Santiago, no Chile, que é podre, extremamente corrupto, governado por governadores, por reis corruptos. Só que, na verdade, Santiago do Chile era uma alegoria de Vila Rica. Então, o que acontecia? Acontecia, por exemplo, uma cobrança de um aumento de imposto X hoje, né? No dia seguinte, já estava circulando cartas, né, falando desse imposto que aumentou, só que no Chile. Na verdade, o Chile era metáfora de Vila Rica. Tá? O Tomás Antônio de Gonzaga morreu, né, e durante muito tempo ninguém sabia de quem era a autoria, né, das cartas chilenas. Só séculos depois, é que os historiadores comprovaram, tá, através das letras lá de pesquisa genética, história genética lá, né, arqueologia, etc., que o autor das cartas chilenas era nada mais, nada menos que Tomás Antônio de Gonzaga. Tá? O estudioso Rodrigues Lapa provou serem dele também as cartas chilenas, conjunto de poemas anônimos, olha isso, que criticavam, que satirizavam o governo do Luiz da Cunha Menezes, seu desafeto. As cartas chilenas, os poemas, os nomes das pessoas envolvidas são ocultas, tá? Porque é tudo uma alegoria. Gonzaga é Critilo, Cláudio Manuel da Costa, o suposto destinatário dessa carta, né, que recebia essas cartas, é Doroteu, e o governador Cunha Menezes é o fanfarrão Minimésio. Então, nas cartas chilenas, você tem uma construção alegórica de Vila Rica, né, onde
o Chile é Vila Rica, o governador é o fanfarrão, né? Então, e essa carta corria solta pelas Arcádias, pelas ruas de Vila Rica, de maneira anônima. Tá? São cartas críticas. Eu nunca vi nenhuma questão sobre cartas chilenas. Nunca vi. Não sei explicar porque que eles preferem a Marília de Dirceu. Eu, pessoal, no Enem nunca vi, nem nos vestibulares, quando a gente não tinha o Enem, assim, nunca vi, nem mesmo lá em Minas, nunca caiu nada, né? Nem na graduação, na faculdade de letras, a gente lê, assim, na pós, sim, né? Quem quer trabalhar cartas chilenas, no mestrado, aí beleza, aí o cara lê. Mas mesmo assim a gente só ouve falar, ó, tem as cartas chilenas aí, blá, blá, blá. É igual os Sertões de Euclides da Cunha, né? Você não lê no curso de letras, né? É muito específico, a não ser que o cara vá fazer mestrado e doutorado em Euclides da Cunha. Vamos ao que interessa. Marília de Dirceu, tá? O poema, as liras de Marília de Dirceu, elas se dividem em duas partes. Tá? A primeira parte contém os poemas escritos na época anterior à prisão. Tá? A primeira parte, então, muita atenção nisso, pessoal, porque se aparecer no Enem o poema da Marília de Dirceu, o seu primeiro movimento é identificar se esse poema é da primeira parte ou se esse poema é da segunda parte. Qual a diferença? Primeira parte, antes dele ser preso. Então, o clima é 100% bucólico, 100% Árcade. Segunda parte, é quando ele está na prisão. Então, o tom dos poemas já vai se alterar. Já vai ter mais pessimismo, mais melancolia, mais sofrimento, mais saudade. E a segunda parte já começa a se aproximar, tá? Se aproximar do romantismo. Então, você tem que pensar o arcadismo da seguinte maneira, por 3 autores, Cláudio Manuel, Tomás Antônio de Gonzaga. Cláudio Manuel é o início do arcadismo. Então, ele tem características do barroco, mas, ao mesmo tempo, ele vai falar do campo, Minas. E como é que Minas vai aparecer? Por pedras, a dura. Tá? Então, é o início. Está começando a falar da natureza. Beleza. Aí você tem o Tomás. O Tomás é o auge do arcadismo. O auge do arcadismo seria a primeira parte. Porque você tem uma poesia 100% árcade, sem resquícios barrocos, sem resquícios ultrarromânticos, 100% árcade. A decadência do arcadismo seria a segunda parte, porque ele está na prisão e já começa a sentir os efeitos românticos. O pessimismo, a saudade, o sofrimento amoroso, a melancolia, o desejo de suicídio, a presença da morte, já começa a aparecer. Ele está preso, esperando a condenação, então já começa a ter ali um DNA daquilo que vai se desenvolver na segunda geração romântica, né? Byroniana, mal do século, geração do spleen, Álvares de Azevedo, Edgar Allan Poe, né? Shelley, por aí vai. Tá? Então, a primeira parte contém os poemas escritos na época anterior à prisão. Nela predominam as composições convencionais. Tá? Então, tudo que vai ter de arcadismo vai estar presente ali. O pastor Dirceu celebra a beleza de Marília em pequenas odes. O que é uma ode? Ode é um poema em elogio. Tá? Uma ode é um elogio. Tá? Então, você vai ter no arcadismo ecoglas,
que são poemas que falam do campo, e você tem odes, que também pode falar do campo, mas faz um elogio. Ele sempre vai colocar a Marília numa posição de exaltação. Marília e natureza estão no mesmo patamar, mas preste atenção. Se eu coloco ela numa posição de exaltação, eu corro o risco de eu provocar uma vassalagem amorosa, e com ele isso não ocorre. Ele fica no mesmo patamar que ela. Eu gosto dela, ela gosta de mim, vamos contemplar a natureza. Para ter vassalagem amorosa, ele teria que gostar dela e ela rejeitá-lo. Aí essa rejeição gera um sofrimento amoroso. Isso é o que acontece no romantismo. Essa rejeição faz o cara ter vontade de se matar, faz o cara ser rebelde. Tá? Então, tem essa diferença. Então, apesar dele idealizá-la, dele colocá-la, ele não se diminui. Tá? Ele não se diminui. Porque ele sabe que, no fundo, por mais simples que ele seja, e ele se coloca como um personagem simples, como um eu lírico simples, Marília, quer ser rainha do meu reino? Eu não tenho muita coisa para te oferecer. Eu tenho um gadinho, meia dúzia de ovelhinha, um pedacinho de terra. Você quer? Ele sabe que ela quer. Ele sabe que ela gosta dele. Tá? É diferente da arrogância da mulher romântica. A mulher romântica é arrogante. Ela não quer o cara. O cara só vai ter a mulher de duas maneiras. Ou ela morta, né, ou ela louca. Né? Ou sonhando, melhor dizendo. Né? Ele dá um beijo nela, das duas, uma. Ou ele está sonhando, ou ela está morta. Tá isso no romantismo. Então, aqui, né, ele coloca ela, ele celebra a beleza de Marília em pequenas odes, pequenos poemas de elogio. Em algumas liras, a lira faz uma referência às harpas, né, aos instrumentos utilizados na antiguidade clássica. As convenções mal disfarçam a confissão amorosa do autor. A ansiedade de um quarentão, né, trintão, quarentão, apaixonado por uma adolescente, a necessidade de se mostrar que não é um qualquer. Eu sou um pastor, mas eu sei tocar flauta, eu sei tocar sanfona, eu sei falar latim, eu componho, eu interpreto e eu canto bem, não sou desafinado. Você me quer? Não sou um pastor qualquer. Tá? A necessidade de mostrar que não é qualquer um e que merece a sua amada, sabendo que ela gosta dele. Tá? Então, vamos lá, ó, Lira 1, super famosa. Tá? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. É lindo, gente, é lindo, tá? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruto, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Então, vamos analisar. Eu, Marília, olha o convite, né? Olha a interlocução, melhor dizendo. Né? Eu, Marília, né? Um vocativo aqui. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. O que isso significa, gente? Ele é um vaqueiro qualquer? Não, porque ele cuida do próprio gado e não dos outros. Muito bem, perfeito. Ele tem o seu próprio gado. Ele é um empreendedor mineiro, um empreendedor Arcade. Ele tem o próprio gado. É pouco? É, mas é dele. Ele não é empregado, ele é dono. Tá? Aí ele diz assim, de tosco trato, né, porque ele é pastor, mas isso é fake, isso é artificial, ele não é tosco, tá?
Porque pastor tosco não faz poema. Tá? Como é que um pastor faz poesia? Não faz. Nada contra os pastores, pelo amor de Deus. Mas é por conta da simplicidade. Para você fazer um poema, uma pessoa simples, né, não consegue fazer. De tosco trato, de expressões grosseiros. Aí ele vai se autodescrever. Dos frios gelos e dos sóis queimado. Quer dizer, eu tô na labuta, né? Olha só, meu rosto tem uma expressão grosseira, né? Porque eu já passei por vários períodos, né? Por várias estações, né? Frios, gelos, sóis queimados. Aí ele vai falar o que ele tem. Eu quero que vocês leiam essa estrofe e me disse qual característica latina, qual expressão latina eu tenho nela. Tem o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho. Áurea Medíocre. Áurea Medíocritas. Perfeito. O que ele tem? Simplicidade. Simplicidade, para ser feliz. Eu não sou empregado, isso já é bom. Tá? E o que eu tenho? Um casal, e nele assisto, que eu cuido. Tá? O que eu tenho? Dá-me vinho, dá-me leite, dá-me fruta e azeite. Das brancas ovelhinhas que eu tenho, eu tiro leite. E delas também as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Aí você chega na Unesp e pede para você citar uma característica, né? Citar uma característica da poesia Árcade, uma característica da poesia Árcade que remota, né, a antiguidade clássica, por exemplo. E por que ela é usada? Então, você fala assim, Áurea Medíocritas. Por que ela está sendo utilizada? Para defender o ideal de simplicidade, de equilíbrio, ao mesmo tempo funcionar como elemento crítico. Tá? Eu adoro essa parte. Eu vi o meu semblante numa fonte. Tá? Então, ele se olha, né? Ele se olha na fonte. Dos anos ainda não está cortado. O que isso significa? Dos anos ainda não está cortado. Ele não é velho? Apesar dele trabalhar muito, ele não é um homem velho, ele é um homem bonito ainda. Né? Eu não tenho rugas no rosto. Tá? Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado, ou seja, ele tem autoridade. Tá? Com tal estrela, aqui você tem aquilo que eu falei do artificialismo, né? Do pastoralismo fake, né? Do convencionalismo. Né? Porque ele vai dizer assim, com tal, as pessoas me respeitam, tá? Com tal destreza, toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Duas coisas. Primeiro, tocar instrumento musical é algo fácil? Não é. Ou você estuda para tocar, ou você tem o dom e toca de ouvido e consegue tirar, né? Tem uma pessoa privilegiada, sortuda, né? Não tem outro, imagine, tirar. Beleza. Então, toco a sanfoninha. Tem um talento. Que inveja me tem o próprio Alceste. Ele cita autores da mitologia grega, da mitologia da antiguidade clássica. Né? Alceste também era um pastor lá da mitologia. Tá? E o fato de citar, se você pegar as poesias horacianas da antiguidade clássica, desculpa, Horácio não, você pegar Tibulo, você pegar Propércio, você pegar Ovídio, são os poetas latinos,
Uma das características das elegias desses autores latinos é você trazer para o seu texto elementos da mitologia, porque você quer dar ao seu texto uma pompa. E aqui, como é renascimento, como é neoclassicismo, volta da volta da volta, ele também vai fazer esse mesmo exercício, né? Então, ele cita Alceste. Tá? Ao som dela, da sanfoninha que eu canto, né? Ao som da sanfoninha que eu toco, aliás, concerto a voz celeste, concerto com C. O que é concertar com C? Cantar. Então, ele toca o instrumento, que já é difícil, e ele canta bem. Tá? A voz celeste, ele canta como um anjo. Além disso, o que ele faz? Nem canto letra que não seja minha. Ele ainda compõe. Imagina essa tríade. O cara compõe, o cara canta, compõe e toca. Ele é um pastor fake. Tá? Vou casar com esse maluco. A Marília queria, né? Mas não conseguiu, tadinha. Filho da puta. Em 2000, os tataranetos dele vieram de Moçambique a Vila Rica e receberam lá uma medalha do prefeito de Ouro Preto, sabe? Né? Conheceram o museu, né? Sabiam da existência da Marília, etc. Mas nunca tinham ouvido no Brasil. Os ancestrais, os descendentes dele vieram, né? Outra lira 14. Tá? Minha bela Marília, tudo passa. Olha aqui um elemento camoniano, né? Por que camoniano? Porque Camões é classicismo. Tomás Antônio de Gonzaga é neoclassicismo. Então tem tudo a ver. Então, quando ele diz tudo passa, ele está falando da efemeridade da vida. Ou melhor dizendo, da transitoriedade da vida. A vida passa rápido. Então, vamos aproveitá-la. Carpe diem. Tá? A sorte desse mundo é mal segura. Isso é Camões, gente. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Olha, mudanças constantes. Né? Então, se vem depois dos males a felicidade, vem depois dos prazeres a desgraça. Tudo muda. Ah, mas por que o tema camoniano está presente aí? Como eu já disse, Camões é classicista. Aqui é neoclassicismo. Então, óbvio que você vai ter. Então, os mesmos deuses, sujeitos ao poder do ímpio, fada. Apolo, olha a citação de novo aos mitos, né? Deus do sol e da fecundidade, se não me engano. Já fugiu do céu brilhante, quer dizer, está anoitecendo. Já foi pastor de gado. Ornemos nossas testas com as flores. Olha o ambiente bucólico, né? A presença da mitologia. E façamos de feno um brando feito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de São Amores, sobre as nossas cabeças, sem que o passam deter, o tempo corre. E para nós, o tempo que se passa também, Marília, morre. É lindo, gente. Uma coisa que eu queria dizer, o ideal da poesia arcádica é a simplicidade, não é? Do ponto de vista das escolhas lexicais, do vocabulário, das construções sintáticas, os poemas neoclássicos são simples ou são herméticos? Do uso de metáfora, né, de analogias,
de gradações, de hipérboles, de inversões sintáticas, né, de zeugmas, de síncopes. O uso da construção sintática do poema, o vocabulário utilizado, é de fácil compreensão ou de difícil? Fácil. Fácil. Se você comparar com o barroco, 10.000 vezes fácil. Então, quer dizer, o texto escrito, pessoal, também tem que refletir a proposta. Tá? Não adianta defender o ideal de vida simples com um vocabulário extremamente hermético, repleto de antítese e paradoxos, né? De construções lógicas, construções argumentativas. Não. Então, a linguagem é simples, as construções são simples, a temática é simples, tá? Não exige muito do leitor, digamos assim. Exige do leitor um conhecimento mínimo, né? De mitologia, né? Identificar as referências, né? Mas do ponto de vista de compreensão linguística, é tranquilo. Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias? As glórias que vêm tarde, adoro isso. Já vêm frias. E pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Mudanças constantes é o tema do poema, né? Junto com transitoriedade da vida. Ah, não, minha Marília. Aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de... Olha o carpe diem. Aproveite o tempo, porque nós somos novos, antes que faça o estrago de roubar do corpo as forças. E ao semblante é lindo. A graça. Carpe diem. Então, vamos aproveitar o tempo antes que o nosso corpo, por conta da velhice, se enfraqueça e que o nosso semblante perca a jovialidade. Né? O velho não é jovial, é diferente. Né? Se você pega a pele de uma pessoa que tem 17 anos, está ali cheia de colágeno. Pega uma pele de uma pessoa tipo a minha, com 40, já está caindo aos pedaços. Né? Beleza a primeira parte? Perceberam aqui? Conseguiram? Tem alguma coisa do sofrimento amoroso aqui, gente? Fala, David. Professor, peraí, rapidinho, deixa eu voltar aqui. Na parte que ele fala do Apolo, que ele já saiu do céu e já foi pastor, tem Fugri Urbem aí também? Ou analisei? Não, eu acho que aqui ele está dizendo assim, olha, porque Apolo é o deus do sol, certo? Ele constrói uma analogia aqui básica. Tá? Pensa na metáfora do dia. Como é que começa o dia? O dia nasce com o sol, não é? Fica claro. O dia tem o seu ápice, que é o meio-dia, às 12 horas. E seria, de maneira análoga, a juventude. Esse mesmo dia vai morrendo, à medida que o Apolo vai indo embora, que o Sol vai indo embora. O que simboliza essa morte? O anoitecer. Do mesmo modo que Apolo vai embora, né, e olha que Apolo já foi pastor, porque Apolo, né, rege ali as Arcádias, né, a vida ela passa rápido, então vamos aproveitá-la. Então essa menção a Apolo está muito mais ligada a essa ideia do dia que vai acabar, e por isso nós temos que aproveitá-lo, né, do que uma referência ao Fugari Urbem, até porque aqui eles já estão imersos no locus amoenos. O que ele está convidando a Marília é aproveitar esse espaço antes que o tempo passa. Afinal de contas, ele diz assim, a glória que vem tarde já vem fria. Não adianta você tentar aproveitar a vida com 50 anos. A glória veio tarde, ela já vem fria. Você tem que aproveitar a vida quando você é novo. Não que quem não é velho, quem seja velho não possa aproveitar. Pode, mas a força não é a mesma, a graça não é a mesma,
né? Como que é um velho? Pega um adolescente e pega um velho. O velho é ranhento, né? O velho, ele quer ficar em casa, ele não sai, né? Ele não tem tanta força. Pega um jovem de 18 anos. O cara vai, fica 3 dias na rua bebendo, sei lá, some, vai pra balada, vira à noite. Quando a gente é novo, é porque eu Emanuel, nunca fui de sair. Mas os meus amigos que eram baladeiros, eles iam e ficavam a noite inteira, tipo, sábado, domingo, e emendava. Quando eu me arrisco a ir na balada, 1h30 da manhã eu já tô caindo de sono. Sou uma pessoa velha, aquele barulho me irrita, eu tenho vontade de tacar fogo nas pessoas. Então, assim, eu acho que é essa a ideia que ele está querendo passar, entendeu? Então, perceba o seguinte, no primeiro poema, ele está falando dele, do pastor, do que ele tem. Aqui ele está falando, né, do espaço, da necessidade de aproveitar essa vida. Mas em nenhum momento você teve nos 2 poemas um sofrimento amoroso. Não tem. É o que vai acontecer na segunda parte. Ó. Escrita na prisão, na Ilha das Cobras. Gente, essa Ilha das Cobras é aquela ilha que ninguém entra, não é? Se não me engano. Não. Tô confundindo. Não sei. É que tem uma ilha aí que cheia de cobra, que ninguém entra, que todo mundo que entrar morre. Né? Os poemas exprimem a solidão de Dirceu. Olha o elemento romântico. Saudoso de Marília. Nessa segunda parte, encontramos, segundo os críticos, a melhor poesia de Gonzaga. O tom confessional e o pessimismo prenunciam o emocionalismo romântico. Tá? Então, eles acabam considerando a segunda parte como melhor por conta das características pré-românticas. Tá? Vamos ler um lá. Lindo esse. Ele está na masmorra, né? E lembra da Marília. Percebam como é o tom do poema, né? O sofrimento que ele está embutido ali. Nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, ainda Marília adoro a tua formosura. Amor, na minha ideia te retrata, busca extremosa que eu assim resista, a dor imensa que me cerca e mata. Quando em meu mal pondero, então mais vivamente te diviso. Vejo teu rosto e escuto a tua voz e riso. Movo a ligeira para o vulto os passos. Eu beijo a tíbia a luz em vez de face e aperto sobre o peito em vão os braços. Conheço a ilusão minha, a violência da mágoa não suporto. Foge-me a vista e caio, não sei se vivo ou morto. Enternece-se amor de estrago tanto. Reclina-me no peito e, com mão terna, me limpa os olhos do salgado pranto. É bem romântico já, gente. Todas as escolhas lexicais são românticas. Nesta triste masmorra de um semi-vivo corpo sepultura. O que é o personagem romântico? É um zumbi. É um semi-vivo corpo sepultura. Quando ele traz o elemento sepultura, ele já está trazendo a morte para si. Tá? Ainda Marília, ele está semivivo, né? Está morto, está vivo. Tá? Adoro a tua formosura. É os delírios do romântico, né? Da amada, etc. Amar na minha ideia te retrata. Ele só pensa em amá-la. Busca extremosa que eu assim resista. É o amor que dá força para ele resistir. A dor imensa, olha o romantismo, que o cerca e o mata. Né? Olha o elemento romântico. Quando em minha desgraça pondero, então mais vivamente eu te diviso. Né? Então, quando eu penso na minha desgraça, eu penso em você e isso é um refrigério. Tá? Cadê?
Então, mais uma vez, te diviso. Vejo o teu rosto, né? O romântico é cheio de devaneio, ilusões, sonhos. E escuto a tua voz. E escuto teu riso. Aí ele está em delírio, tá? Movo ligeiro o vulto os passos, procurando por ela. Eu beijo a luz em vez da face. Ele acha que está beijando o rosto dela, mas está beijando a sombra da luz, né? Da vela. E aperto sobre o peito em vão os braços. Conheço a minha ilusão. A violência da mágoa não suporta. Foge minha vista e caio, não sei se vivo ou morto. Internece-se amor de estrago tanto. Reclina-me no peito e com mão terna me limpa os olhos de salgado pranto. Ele está chorando. Tem alguma referência bucólica neste poema? Tem alguma expressão latina neste poema? Tem equilíbrio neste poema? Tem racionalidade neste poema? Né? Tem elementos, tem referências mitológicas neste poema? Tem a autorreferência como pastor neste poema? Não. Diagroboy foi para fã do grupo Fresno. Foi para, como é que chama, gente? Emo. Diagroboy foi para emo. Exatamente. Né? Foi Diagroboy para emo. Tá? Ok a segunda parte? Beleza? Todo mundo entendeu a diferença da primeira para a segunda? Tá? Muita atenção, porque é pegadinha isso, tá? Cai lá Tomás Antônio de Gonzaga, aí cai segunda parte, você vai ficar com cara de paisagem. Fala assim, mas peraí, Tomás Antônio de Gonzaga não é arcadismo? Ele não teria que estar falando de pastor, de natureza, de equilíbrio, de locus amenus, de fugariurbe. Por que ele está falando de sofrimento amoroso, de morte, que ele é um semivivo? É porque provavelmente o poema em questão é da segunda fase. Tem características pré-românticas. Tá? Cuidado que isso é pegadinha para quem for prestar tanto Enem, mas é mais pegadinha de FUVEST segunda fase, Unesp segunda fase. Ó, Unesp segunda fase. Para te colocar numa enrascada, coloca o Tomás Antônio de Gonzaga a primeira fase, coloca o Tomás Antônio de Gonzaga a segunda fase e coloca um Álvares de Azevedo, ultrarromantismo. E aí faz uma pergunta de segunda fase, né? Para você resolver. O que está acontecendo aí? É porque na segunda fase, aqui ele é segunda fase, tem características pré-românticas, né, que se opõem à primeira, por aí vai. Tá? Basílio da Gama, tá? Isso daqui, pessoal, eu gostaria que vocês lessem por conta própria, tá? Eu queria ir logo para os exercícios para comentar. Basílio da Gama é o escritor de uma obra só, ele vai escrever o Uruguai, tá? Um escritor pouco conhecido, muito pouco valorizado, ele aparece só na lista do ITA, se não me engano, tá? Nunca apareceu na FUVEST, nunca apareceu na Unicamp, nunca apareceu na Unesp, tá? Escreveu um poema épico, né, chamado Uruguai, né, cujo enredo gira em torno de uma expedição da guerra em 7 povos de Missões, tá? Ele vai falar um pouco dele. Tá? Então, isso daqui eu vou soltar, se vocês quiserem ler. Tá? E Santa Rita Durão também, que escreveu um poema, né, sobre a colonização da Bahia, chamado Caramuru, onde tem aquela famosa história da menina que correu atrás do português nadando, e foi nadando até Portugal, né, atrás dele, lá, esqueci o nome da Índia. Tá? Então, basicamente isso. Dito isso, a gente vai para as questões. Tá? A gente precisa definir com mais agilidade. Vamos lá. Vocês fizeram as questões? Conseguiram fazer? E a gente já faz a correção mais rápido. Fizeram? Alguém não fez?
Não? Então vamos fazer, ó. Texto para as duas questões. Torna a ver-vos, ó montes, o destino, aqui me torna o pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo trajo do corte rico e fino. Aqui estou em almendra entre corina, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chego a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanta. Aqui descanso a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Mudança constante, colocal, etc. Ó, você vê, ó, caiu no Enem 2008, né? Um poema do Cláudio, se não me engano, é isso mesmo, Cláudio Manuel da Costa, né? O Glaucerte Saturno. Vamos lá. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, tá? Você tem que considerar o soneto e as características do arcadismo brasileiro. Assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Que momento histórico é esse? Né? Vila Rica, a Inconfidência Mineira, né? Ele saindo de um lugar indo para o outro, indo para o campo, enfim. Ele pede para você fazer isso, considerar a relação entre o poema e o momento histórico. O que vocês colocariam aí? A, B, C, D ou E? Letra A. Os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com um traje rico e fino. Qual que é o erro dessa questão, desse distrator? Os montes e o outeiro não é o lugar da metrópole, né? O que diz o poema? O poema diz assim, ó. Torno a ver-vos, ó montes, o destino a que me toma opor nestes outeiros. O outeiro e o monte é o local para onde ele foi, não de onde ele veio. Não é a letra A. B. A oposição entre colônia e metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, onde ele vivia todo bem vestido, tá? E a rusticidade da terra da colônia, né? Como ele se tornou. É a letra B? O que vocês acham? O poema fala dessa oposição, sim ou não? Ó, torna-vos o monte o destino, aqui me tomo pés nestes outeiros, onde o tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendra, entre corina, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, ó, ele está no campo, atrás seu cansado desatino. Se o bem dessa choupana pode tanto, que chega a ter um mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanta. Aqui descansa a louca fantasia, o campo, e o que até agora se tornava em pranto, se converte em afetos de alegria. Segura a letra B. Tá? Tem uma oposição, sim, entre a cidade e o campo. Entre o que ele vivia na cidade e o que ele está vivendo agora no campo. Tanto que ele termina, que agora se converte o pranto em alegria. Né? Vamos ver a letra C. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo. Sim, que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. O que vocês acham? Uma representação realista da vida nacional. Ora,
outrora eu falei para vocês que a poesia Árcade era uma poesia artificial, era convencional, que o Tomás Antônio de Gonzaga não deixou o Vila Rica para ir para o campo de verdade. Então, aquilo que está sendo mostrado nos poemas é uma representação realista da vida nacional. Qual é a representação realista da vida nacional? É Vila Rica, é Inconfidência Mineira, né? É os desmandos da metrópole. Então, o poema, o bucolismo, tudo bem, ele está presente na poesia Árcade, tá? Mas ele não evidencia uma representação realista. O que ele evidencia é um ideal de vida. É a vida que, na verdade, nós deveríamos ter, mas não uma vida realista da cidade. Percebe a diferença? Não é a letra C. Não é a letra C. Segura a letra B. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade, na terceira estrofe, é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Gente, Vila Rica tinha uma posição de vantagem em relação à metrópole, ela foi usurpada, foi explorada, foi dilacerada. Então, você valorizar a choupana como ele está valorizando, significa que isso denota uma posição de vantagem que naquela época, porque você tem que levar em consideração o contexto histórico, tá? O enunciado fala isso, né? Naquela época a colônia levava vantagem em relação à metrópole, ou era a metrópole que levava vantagem em relação à colônia? Era metrópole. Então, não é a letra D. Não é a letra D. Sempre levando em consideração o contexto histórico. A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil, colônia, está representada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação do pranto em alegria. Tá? A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil, colônia, está representada esteticamente no poema pela referência na última estrofe. Não. Onde que estaria o erro aqui? Nessa realidade do atraso social. Até porque quem escolhe ir para o campo é o poeta. Ele não vai porque está atrasado, né? Porque ele né? Então, não é a letra E. Não é a letra E. É a letra B. Alguém consegue defender a E e me convencer? O gabarito oficial é a B, tá? Alguém consegue fazer esse exercício de argumentar no sentido de que seja a letra E? A realidade do atraso social, político e econômico do Brasil, beleza, está representada esteticamente no poema pela referência na última estrofe, a transformação do pranto em alegria. Aqui descansa a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Tá? Eu acredito que não, porque no decorrer do poema, ele está descrevendo o campo como um lugar legal. Né? Ó, aqui estou entre Corina, vendo correr os míseros vaqueiros atrás do seu cansado desatino. Se o bem dessa choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui está aqui, ó. Aqui a resposta. Né? Tudo isso que está acontecendo no campo tem mais valor do que o que tem na cidade. Aí eu pergunto para vocês, qual é a expressão latina que está presente neste verso? Fugariuber? Fugariuber, mais um. Inutilia truncat. Inutilia truncat. Quando ele abre mão, né, ele fala das vestes rica, né, e ele afirma, né, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade, o lisonjeiro encanto, você tem inutilia truncat aqui.
Tá? Então, a correta é a letra B. A oposição entre colônia e metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo e a rusticidade do tema da colônia. Tanto que no final ele chega à conclusão que a colônia é mais bonita, é mais feliz do que a cidade. E por isso ele praticou o Fugere Urbem. Tá? Para o Enem é uma pergunta difícil, tá? O aluno tinha que saber bastante de história colonial, né, para conseguir fazer o entranhado aí. Continuando, assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. Qual aí que vocês acham? O verso 1, letra A, B, C, D ou E? Putz, eu acho que a... É É porque é o convite. Seria É o o primeiro convite. verso. É o primeiro verso. Torno a ver-vos, ó montes, ó destino. Né? Você tem um vocativo aqui. É letra A. Leia o soneto para responder à próxima questão. Também do Cláudio Manuel. Para cantar de amor, tenros cuidados. Toma entre vós, ó montes, o instrumento. Ouvi, pois, o meu fúnebre lamento. Se é que de compaixão sois animado. Percebe que o Cláudio Manuel fala bastante de monte, de pedra. A natureza dele é uma natureza muito mais dura do que a natureza presente do Tomás Antônio de Gonzaga. Uma natureza mais ríspida. Já vos vistes que aos ecos magoados do troce Orfeu parava o mesmo vento. Da lira de Anfião ao doce assento se viram os rochedos abalados. Bem sei que de outros gênios, ó destino, para cingir de Apolo a verde rama, lhes influiu na lira estro divino. O canto, pois, que a minha voz derrama, porque ao menos o entoa um peregrino, se faz digno entre vós também de fama. Beleza. CFTMG, não sei o que é isso. O soneto de Cláudio Manuel traz vários elementos característicos da estética Árcade, como a recuperação dos valores clássicos. Aonde está a recuperação dos valores clássicos aqui no poema? Cite um exemplo. Apolo, uma menção. As referências mitológicas. Muito bem. Recuperando um valor clássico aí. Tá? Recebido na menção aos deuses gregos, né? Estava falando aqui, não tinha visto. Por meio dessa estratégia, o autor indica o que ele está querendo fazer quando ele cita os deuses gregos? Aspiração do eu lírico ao seu destino artístico, razão do eu lírico para as suas escolhas poéticas, subordinação do eu lírico ao desejo dos deuses, ou aproximar o eu lírico e os deuses do panteão? O E. Hã? A E. É a Ana. Muito bem. Ele quer causar uma aproximação, um diálogo entre ele e os deuses. Perfeito. Daí eu vou pular esse do Cláudio Manuel da Costa, porque eu quero ir para o Tomás Antônio de Gonzaga, tá? E quem quiser fazer depois, o que vocês querem que eu fale o gabarito? Porque essa daqui é muito fácil, né? Ó, ele deu o Tomás Antônio de Gonzaga e pediu para você dizer que escola ele pertence. Oi, fala. Fala, Henrique. O David levantou a mão primeiro, depois eu falo. Pode falar, David. Tá bom, fala, David. Não. Perdão, eu esqueci de abaixar da última pergunta. Perdão. Fala, Henrique. Professor, eu não entendi direito essa última questão, porque não seria a B. Por que não seria B? Razão do eu lírico para suas escolhas poéticas. Por que não seria B e ao invés da B é a E? Aproximação. Para cantar de amor, termos cuidados, tomo entre vós, ó montes, ó instrumentos. Ouvi, pois, o meu fúnebre lamento, se é que de compaixão são animados.
Já vos vistes que aos ecos magoados o traço Orfeu parava o mesmo vento. Da lira de Anfião ao doce assento se viram os rochedos abalados. Bem sei que de outros gênios o destino para cingir-se de Apolo a ver de Roma. Lhes influía na lira extra divina. Tem uma influência dos deuses aqui. Ó canto, pois, que a minha voz derrama, o que ao menos o entoa um peregrino, se for digno entre vós de fama. É que, na verdade, ele está pedindo, se ele se aproxima dos deuses, ele consegue fama. Então, por isso que ele pede ajuda, né? Por isso que ele quer ter essa ligação, né? Essa aproximação. Tá? Razão deu lírico para suas escolhas poéticas. Na verdade, a letra B e a C acaba sendo a mesma coisa, né? Se você pensar, aproximação entre o lírico e os desejos do panteão. Tá? Agora, os desejos do panteão, o panteão é o local dos deuses. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum desejo do panteão aqui. Não, vejo de frândalo, influiu o lírio essa divina. O canto, pois que a minha voz derrama, pois que o mesmo entrou o peregrino, se vos digno de vós estar. Para cantar de amor, temos cuidados. Tomam entre vós, ó montes, o instrumento. Eu acho que daqui está esse desejo, né, do monte que ele cante, que ele ressoe. Talvez seja isso. Mas eu concordo com você, poderia ser a B também. A B não está totalmente errada, não. Tá? É que eu acho que o fato de você ter várias referências, tá, aos deuses, né, Anfião, destino, Apolo, a função do homem para com esses deuses, acabam dando à letra E uma força maior, né, nesse sentido. Fala, Henrique. Então, é que eu imaginei a B por conta de que eu raciocinei, tipo, como o neoclassicismo é retomada, né, da razão, do pensamento grego, aí eu imaginei que essa D, ela seria essa aproximação, né, com os deuses, e a questão da fama, eu não conseguia ver como uma característica do arcadismo, porque não ia ser da simplicidade, de você viver uma vida tranquila, e ele busca fama, sabe? Não sei, para mim isso... Entendi. Não quer dizer. Entendi. Mas aí que está a questão, né? Na poesia da antiguidade clássica e na poesia do neoclassicismo, o fato de você citar, mencionar os deuses, dá ao seu texto um valor a mais, sabe? Eleva o seu texto. Denota que você tem um domínio de cultura, né? Então, por isso que causa esse estranhamento de você ver uma poesia que se propõe a ser simples e que defender essa simplicidade, mas, ao mesmo tempo, citar deuses, né? É porque a mitologia é uma das características da poesia da antiguidade clássica, a presença mitológica. Então, por conta disso, que gera esse estranhamento, sim. Professor, desculpa te pode interromper, falar. mas em relação a eu acho que ela é a correta por conta das duas últimas estrofes, que ele fala dos dois outros gênios que também cantam e tocam lira, e ele fala que porque ele também toca, ele também é digno de fama. Então ele faz uma também é digno de aproximação. fazer a mesma coisa, sim. Por isso ele se aproxima para que ele consiga ter a mesma habilidade, né? Uhum. Tanto, pois, que a minha voz derrama, o que ao menos o entoa um peregrino, se for digno entre vós também de fama, né? Sim, com certeza. Bom, daí vamos para... aí tem aqui a do Tomás Antônio de Gonzaga. Deixa eu ver se tem uma aqui. 5, eu queria uma do Gonzaga. Não sei se vai dar tempo. Temos a Torre Negra. Deixa eu ver. Tem um poeminha aqui, a 3 aí, a próxima, né, a 4, do Cláudio Manuel da Costa, tá? Junto com um quadro do Caravaggio, beleza? Então, Cláudio Manuel da Costa, barroco, Caravaggio, Cláudio Manuel da Costa, neoclassicismo, Caravaggio, barroco. Tá. Então, leia o poema e observe a pintura a seguir para responder as próximas duas questões.
Questão número 4. Verifica-se que os versos e a pintura, em razão das características que lhes são peculiares, pertencem aos períodos fácil, né? Cláudio Manuel, arcadismo, Caravaggio, barroco. Ponto. 5. Tendo por base a comparação entre o poema e a pintura, verifica-se. Vamos voltar lá para a gente analisar. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci, ó quem cuidara, que entre pedras tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Então ele está dizendo, como é que no meio de tanta pedra, de tanto monte, que é Minas, nasceu uma alma tão sensível, sem dureza. Amor que vence os tigres. Esse sentimento é ao mesmo tempo, que é ao mesmo tempo frágil, ele vence tigres. Por empresa. Tomou logo render-me, ele declara. Né? Então, tomou o coração dele e falou, você agora é meu. Centra o meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Eu não pude resistir ao amor. Eu sucumbi a ele. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, então aqui aquela questão camoniana, né, da razão. Eu sei que o amor ele traz elementos negativos, ele vai me destruir, mas mesmo assim eu quero amar. Então, por mais que eu mesmo conhece o dano, que dava ocasião minha brandura. Nunca pude fugir ao cego engano. Não consegui fugir. Vós, aí ele fala para você, que ostentais a condição dura, eu não vou gostar de ninguém, não vou amar ninguém nunca. O amor é para os fracos, como diz o Shakespeare. Temei. Tenhas pedras. Temei que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então, quanto mais você resistiu ao amor, mais ele fica capaz de te destruir. Lindo poema. Tá? Ele relaciona a ideia de amor com a ideia do penhasco, da natureza. Você vê que tem elementos camonianos aqui bastante fortes, né? Por conta do barroco. Né? O sofrimento amoroso, o amor como elemento tirano, lascivo passarinho, etc. Depois tem um quadro aqui, eu não sei se eu vou conseguir ver, é a conversão de São Paulo. Para quem não sabe, Paulo ele não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo. Aí tem a expressão caiu do cavalo, né? Ele caiu do cavalo, né? Se converteu e aí o nome dele mudou. Ele deixou de se chamar Saulo e passou a se chamar Paulo, Paulo de Tarso. Aqui é o momento da conversão, né? Que ele cai do cavalo e está na imanência de ser pisoteado, etc. O que tem de barroco aqui? A questão religiosa. Tá? Do ponto de vista estrutural, o uso das cores escuras, que é uma característica do Caravaggio. Né? Não tá, a minha impressão está meio ruim, não sei como é que está de vocês. Né? O uso de cores escuras, né? Chiaro escuro, e o tema religioso. Tá? E essa ideia de que o homem antes e o homem depois. Né? Eu falo em conversão, eu estou falando em mudança. O velho homem que morreu em oposição ao novo homem que nasceu. Então, você tem um paradoxo aí, né? Elementos contrários que é típico do barroco. Tá. Tomando como base a comparação entre o poema e a pintura, verifica-se. O poema alude a questões de ordem social e política, ao passo que a pintura faz referências a aspectos de teor material. Tá certo? Não. Não. O poema não alude a questões de ordem social e política, nem a pintura faz referência a aspectos materiais, a aspectos espirituais. E o poema faz referência ao amor, o que o amor causa. E ele chama a atenção do indivíduo para ficar esperto para com o amor. A pintura representa uma cena de teor espiritual, verdadeiro ou falso?
Verdadeira. Ao passo que o poema retrata elementos concretos de uma paisagem pedregosa. Sim, aí tudo bem. Vamos ver se tem uma outra melhor, mais completa. A pintura cristaliza um momento de louvor à força humana. Está errado. Até porque ele caiu do cavalo. Mas o louvor aqui não é a força humana, é louvor a Deus. Porque ao cair do cavalo, ele é salvo, e ao ser salvo, ele se converte. Então, não é um louvor à força humana, é um louvor à força divina. Ao passo que o poema discute questões atinentes à covardia do homem. Não, está errado, nada a ver. O poema sugere uma correspondência entre a dureza da paisagem e a dureza da alma. Certo ou errado? Certo. Errado! Mas ele não estava falando que a alma não era dura? Ana, ele diz, volta no poema, ele diz, no meio de todas essas pedras, nasce uma alma tenra, e um peito sem dureza. Então, eu associei por conta disso. Ele tá falando que a paisagem é dura, mas a alma dele, tipo, o coração, não. O poema sugere uma correspondência entre a dureza da paisagem e a dureza da alma. A alma dele não é dura. O que ele está falando é o seguinte: como é que no meio dessa paisagem ríspida e dura nasce um coração capaz de amar? Nasce um coração que ama, né? Olha aqui, destes penhascos fez a natureza, beleza? Então, a natureza fez os penhascos. O berço, em que eu nasci no meio dos penhascos. Há quem cuidara, né? Quem poderia adivinhar que entre pedras tão duras se criara uma alma gentil, um peito sem dureza. Então, não está fazendo correspondência, né? Está fazendo uma contradição. Para ser correspondência, a alma dele teria que ser dura tanto quanto a natureza. Perceberam? Conseguiu entender, Ana? Sim, eu tinha entendido errado, desculpa. Conseguiu? Então, então, o poema sugere uma correspondência entre a dureza da paisagem e a dureza da alma, ao passo que a pintura metaforiza questões mitológicas, também não, né? Questões religiosas. Então, é a letra B. A pintura representa uma cena de teor espiritual, ao passo que o poema retrata elementos concretos de uma paisagem. Aqui também mal feito, né? Eu melhoraria. A pintura representa uma cena de teor espiritual, ao passo que o poema retrata os efeitos causados pelo amor em meio a um ambiente inóspito. Ficaria melhor, mais elaborado, mas enfim. Beleza? Vocês querem pegar o gabarito? Não precisa. A próxima... Tentem fazer, aí na próxima aula eu vou passar o gabarito, e aí na próxima aula a gente já começa o romantismo. Tudo bem? Beleza? Então é, gente. Obrigado. Boa semana. Obrigada, Manu. Até quarta. Tchau, professor. Obrigado, hein? Tchau, professora. Obrigada. Tchau, Boa semana. Boa Tchau, semana. professor. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau.